Boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes. A gente está começando o nosso segundo encontro do Todos por Todas, né? Durante esse mês de março, todas as terças-feiras, a gente vai ter um evento para falar sobre temas que são importantes e presentes, né, para nós mulheres. Aí eu queria reforçar com vocês o que foi falado pela Thaís na semana passada, que esse evento também é para vocês, homens, que querem saber mais sobre esses assuntos, né, e caminhar junto com a gente nessa jornada. Então, o tema de hoje é síndrome do impostor ou síndrome da impostora, e é algo que impacta todos os gêneros, mas principalmente as mulheres. Então, por isso a gente resolveu trazer esse tema para ser debatido hoje. E para falar sobre isso, eu gostaria de chamar uma pessoa que vivenciou e identificou em si mesma a síndrome da impostora, e hoje dá palestra sobre o tema, que é a Tamara Andrade, para poder contar um pouco mais sobre como isso pode nos afetar, como que a gente identifica e evita que nós sejamos sabotadoras de nós mesmas. Então, Tamara, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente ao pessoal. Obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite, viu? De tirar um tempo do seu precioso tempo para vir falar com a gente. É um Obrigada. prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Com certeza é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa minha história, o que eu aprendi nisso. Com sorte aí, a gente vai poder, eu vou poder ajudar um pouco vocês que estão talvez identificando isso, ou às vezes ainda não identificou que pode ser que isso se aplique a você. Então, para começar, eu vou começar me apresentando. Então, meu nome é Tamara Andrade. Eu sou engenheira de software, eu trabalho com engenharia de software na Cadence. Além disso, eu sou fundadora do Currículo para Elas, e aqui eu vou aproveitar um tempinho só para fazer um rápido merchan do Currículo para Elas, que o Currículo para Elas é um projeto voluntário onde a gente ajuda mulheres da área de tecnologia a criarem currículos mais fortes. E a gente faz isso através da revisão gratuita de currículos. Em pouco mais de quase 2 anos aí que a gente está atuando, já foram por volta de 600 currículos analisados e 600 mulheres que a gente impactou positivamente. Então, já deixa aí o convite para vocês conhecerem a gente. É só procurar por Currículo para Elas ou curriculoparaelas.com.br e passar essa dica para as amigas que vocês conhecem. O nosso público-alvo, como eu disse, são mulheres da área de tecnologia, mas às vezes você pode não se encaixar nisso ou conhece alguém que não se encaixa nisso exatamente, mas que gostaria de ajudar esse projeto também, pode entrar em contato com a gente. Além disso, né, então, além de desenvolvedora e fundadora do Currículo para Elas, eu também sou criadora e mantenedora de projetos de código aberto, ou seja, assim, projetos que são softwares que você pode usar gratuitamente. E eu também, às vezes, sou artista, gosto muito de exercer criatividade em meios não tão ortodoxos, não é apenas desenho ou pintura, eu gosto de misturar coisas. E eu também sou apaixonada por jogos de tabuleiro. Mas uma das coisas que eu queria comentar aqui sobre mim, e que eu acho que é muito pertinente a essa apresentação aqui, é que eu sou uma pessoa extremamente sortuda. O primeiro momento que eu percebi isso, eu tinha por volta de 6, 7 anos, quando estava ali no comecinho do ensino fundamental, a professora de vez em quando sorteava assim, coisa boba, sabe, para criança, uma balinha, um adesivo, e eu sempre ganhava. Até um ponto em que a sala ficou assim revoltada e a professora teve que falar comigo, Tamara, você não pode mais ganhar, eu não vou colocar mais o seu nome aqui dentro. E isso assim foi o primeiro momento que eu lembro dessa minha sorte. Ao longo da minha vida foram outros vários momentos de sorte. Eu tive a sorte de entrar na UFMG, uma universidade tão prestigiada. Eu tive a sorte de achar um emprego, um estágio que depois levou à contratação, que é uma oportunidade muito boa. Dentro do estágio, eu tive a sorte de cair em projetos muito legais e que têm um impacto e que deram certo. Mais adiante, eu tive sorte de ganhar bolsas para participar de conferências. Eu tive, inclusive, a sorte de, numa dessas conferências, conhecer uma pessoa que chegou depois a me convidar para escrever um livro. Infelizmente, esse livro não deu certo, mas a sorte estava aí do convite só ter chegado já foi
né? Uma coisa e tanto. Infelizmente, essa sorte não se transcreve para uma Mega Sena, até porque para ganhar na Mega Sena você tem que jogar e eu não jogo. Mas, assim, de uma maneira geral, sou uma pessoa muito sortuda. Esse é um problema, porque era assim que eu pensava de mim, como uma pessoa sortuda, a pessoa que estava no lugar certo na hora certa. Ou seja, basicamente todo o sucesso que eu tinha, toda a vitória que eu tinha, era sorte. E isso tirava de mim a possibilidade de realmente comemorar aquilo e me sentir como se aquela coisa que eu consegui foi do meu trabalho, foi algo que eu mereci, algo que eu lutei por aquilo. E o problema de sorte é que existe sempre a possibilidade de não dar certo, existe sempre a possibilidade da sorte acabar. E aí, quando eu ficava alimentando esse sentimento, e eu ficava me sentindo uma verdadeira impostora, porque, gente, se a minha sorte acabar, eu tô perdida. Vão descobrir que eu não sou boa, que eu tô aqui, não sei por quê, porque eu dei sorte. Então, assim, foi um ponto muito importante, um momento, assim, que eu percebi, e, assim, não foi um clique do nada, não. Foi, assim, semanas, meses, em que eu fui percebendo o que estava acontecendo, fui conseguindo dar nome para o que estava acontecendo, que me fez perceber que, opa, não é bem assim, não é uma questão de sorte. E não é que eu sou uma pessoa incapaz ou incompetente ou uma pessoa impostora. É a vida, né? É a tal da síndrome do impostor, ou síndrome da impostora, entre outros nomes. Hoje em dia, eu me considero uma impostora em reabilitação. Eu não vou mentir para vocês aqui, e eu sei que pode tirar um pouco assim do impacto de uma apresentação ser dada por uma pessoa que ainda se considera impostora, mas é a verdade. Tem dias em que eu ainda tenho esse sentimento de, gente, vão me descobrir, vão perceber que eu não deveria estar aqui. E um ponto engraçado, cômico, é que quando a Laura me convidou para falar disso, eu, no primeiro momento, eu só pensei, gente, eu não posso falar disso, eu não sou capaz de falar disso. Ou seja, eu estava com a síndrome de impostor sobre falar de síndrome de impostor. É o nível que a gente chega. Mas aí, eu quero deixar bem claro aqui hoje que essa minha posição, né, por que eu estou aqui falando com vocês, está vindo exatamente das experiências que eu tive, desses momentos de descobertas, e como eu tenho lidado com isso desde então, desde que eu descobri. Vocês provavelmente podem ter acesso online ou não a outras fontes com pessoas que possivelmente podem ser muito mais competentes e explicar muito mais o lado comportamental, psicológico da síndrome do impostor. Mas essa versão que eu trago aqui para vocês hoje é a versão assim, eu aprendi na marra, eu aprendi apanhando e é a que eu quero compartilhar. Em qualquer momento dessa apresentação, fiquem à vontade de interromper, podem se desmutar, fazer perguntas. Eu também vou acompanhar aqui o chat, então qualquer coisa, se não se sentirem confortáveis de fazer a pergunta, podem mandar no chat também. E aí eu peço a Laura também só para me dar uma ajudada, caso eu perca alguma mensagem. E podem me interromper em qualquer momento mesmo. Então, para começar a falar de síndrome do impostor, eu vou usar aqui como referência esse estudo que foi feito pela Discovery Brasil, junto com um projeto que chama Vai por Elas. Eu escolhi usar isso aqui porque, como eu disse, eu não tenho o conhecimento formal necessário para ir tão fundo desse tópico. Então, eu fui atrás de informações assim que realmente eu conseguiria falar, que eu conseguiria ligar com o que eu quero passar, a mensagem que eu quero falar, mas também, ao mesmo tempo, deixar aqui para vocês um conteúdo que eu acredito que possa ser muito útil. Essa pesquisa ela foi feita, se eu não me engano, no ano passado, ou bem recentemente. O link para ela está aqui, mas se precisarem, podem procurar por A Falsa Farsa no Google também, que deve achar com certeza. Mas o que eu achei importante desse estudo é que foi o primeiro estudo feito no Brasil e focado em mulheres. Porque a gente vê muita coisa na internet, artigos em inglês, e às vezes não bate muito com a realidade que a gente vive aqui no Brasil. Já esse estudo, ele mostra exatamente isso.
Eu apenas fiz um recorte, que é um estudo muito mais profundo, mas ao mesmo tempo muito palpável, assim, é uma linguagem muito fácil de entender. Então, eu convido todos a conhecerem um pouco desse estudo, dar uma olhada. Vou começar aqui falando, né, apesar de chamar assim, da apresentação chamar Síndrome do Impostor, eu vou falar aqui tanto da visão, é, tanto dessa visão dessa apresentação que é mais focado em mulheres, então, como é que as mulheres se sentem perante a isso, e também é uma visão de uma mulher, né, passando por isso. Mas claro, eu não quero tirar, né, de homens que podem se sentir assim, não é exclusivo de nós mulheres, mas eu acho que tem que tudo, eu acho que tudo ainda se aplica também a qualquer pessoa. Uma última coisa que, na verdade, eu queria ter comentado antes é que nesse estudo mesmo, eles levantam um ponto interessante que síndrome do impostor, esse termo, ele não é correto, porque síndrome do impostor não é reconhecido pela OMS como uma síndrome. Então, se a gente quiser ser completamente correto, a gente deveria chamar isso de fenômeno do impostor. Para efeitos práticos, é o que a gente está acostumado no dia a dia. Eu vou possivelmente chamar aqui de síndrome do impostor mesmo, mas fica aí esse recado de que, se a gente quiser ser muito certinho, é fenômeno. Mas vamos começar então a falar dos sintomas, né? O que é que são os sintomas de síndrome do impostor? E eu acho que o resumo disso é realmente esse sentimento de inadequação. É o sentimento de eu não mereço estar aqui. Sentimento de que eu não sei o bastante, eu não fiz o bastante, eu não sou competente o bastante para isso daqui. E tudo o que eu fiz, qualquer sucesso, foi por outros motivos. Eu gosto muito dessa frase porque eu acho que ela resume perfeitamente, que é como se estivéssemos vestindo uma máscara que pode cair a qualquer momento. E quando a gente fala, né, de fenômeno do impostor, a gente pode pensar assim, né, no nosso dia a dia, nós, pessoas normais, comuns, mas isso é algo que afeta muita gente. A gente tem nomes incríveis como Maya Angelou, que é escritora, poeta, e ela mesma falava que a cada livro que ela publicava, ela acreditava que aquele era o momento que ela ia ser descoberta. A gente tem outros nomes como Michelle Obama comentando a mesma coisa. Então, esse fenômeno da impostora é algo universal mesmo. E dado então que a gente se sente assim, como impostoras, como é que a gente justifica a vitória? E nisso eu faço essa ligação com essa história que eu contei no começo. Porque, em geral, a gente faz a justificativa de algo que deu certo como o acaso. Foi a sorte de estar no lugar certo, de conhecer as pessoas certas, foi privilégio. E foi isso, a gente não valoriza, né? Então, não é algo que a gente fez. O universo deu aquilo dali pra gente. E um ponto, né, que a gente pode fazer uma ligação aqui, e é algo que acho que traz um impacto muito grande dessa coisa pesada do fenômeno da impostora, que é se de um lado eu não mereço, se deu errado, é porque eu fiz alguma coisa errada. Então, o universo me deu essa oportunidade e eu não trabalhei o suficiente para isso, eu não abri mão de algumas outras coisas para isso, eu preferi dormir 8 horas por noite em vez de ter virado noite para poder tentar entregar. Então, isso daqui a gente coloca um peso muito grande na gente, dessas coisas ruins, né? Dessas coisas que são plausíveis de nós humanos, de errar, de coisas darem errado. E colocamos todo esse peso em nós. Entrando um pouco agora na parte de causas, né? Que eu acho que é bem interessante a gente entender assim, o que causa a síndrome do impostor? Por que a gente está lidando com isso? Eu acho que esses 4 pilares que eu trouxe aqui, eles resumem um pouco da parte individual. Então, a gente tem essa sensação de cobrança que nós mesmos e a sociedade colocam em nós. Isso junto com a pouca confiança, ou seja, toda uma questão de autoestima em nós mesmos, nas nossas habilidades. Isso é o começo de uma receita que a gente vai, a partir de então, colocar a régua cada vez mais alta, a gente vai começar a exigir mais da gente,
E claro que a cada vez que a gente faz isso, a gente vai tendo mais medo de errar. Mas quando a gente olha para o todo, o que causa, o que cria uma impostora vai muito além disso. Então, a gente tem esses pontos realmente individuais da pessoa, que é a questão da autoimagem, os estereótipos e até a criação de expectativas que a gente tem dentro da gente mesmo, mas a gente também tem toda a questão do coletivo, de sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, a produtividade compulsória, que vem lá desde a Revolução Industrial, com temos que ser mais produtivos e mais. E no nosso dia a dia, a gente vê, por exemplo, no LinkedIn, todo mundo começou um novo emprego, entregou um novo projeto, está comemorando algo assim incrível da vida dela, dessa pessoa, e a gente se sente, né? A gente começa a sentir essa cobrança que parece que a sociedade vai criando, de a gente também tem que estar assim. Se os outros estão tendo esse momento, a gente também tem que ter. A gente também tem a falta de representatividade, que não é um problema apenas no quesito de fenômeno de impostora, de se sentir mal, mas também, claro, em toda a questão de representatividade e de criar crianças que entendam que elas podem chegar absolutamente aonde elas quiserem. A gente não posso deixar de mencionar, claro, também a desigualdade social, que faz com que para uns seja muito mais fácil chegar em certos pontos, enquanto para outros a gente tem que lidar com vários outros desafios no nosso dia a dia. E também o papel de gênero. E o papel de gênero, eu acho que ele ficou muito escancarado, principalmente agora na pandemia, onde durante um período fomos para casas e vemos casais não dividindo as responsabilidades e as mulheres assumindo muito mais o papel de dona de casa. Eu realmente odeio esse termo, mas, sabe, essa visão de que a mulher é a pessoa que cuida da casa e, além de fazer isso, ter que continuar fazendo todo o trabalho, ter que continuar rendendo, ter que continuar produzindo. Então, isso tudo junto é a receita realmente para formar uma impostora. Nesse momento, eu vou só aproveitar para dar uma água, se tiver alguma pergunta. O pessoal está Resolvo. comentando aqui no chat, falando sobre a gente achar que precisa ser perfeito e se provar sempre, que por isso as mulheres são muito mais vítimas do fenômeno, né, da Uhum. síndrome do que os homens. Aí a Letícia falou, a Letícia Braga, cobranças excessivas baseadas em padrões. Enfim, Sim. dá até um desespero, né, de pensar em tudo isso, realmente. A Vânia Isso. também recomendou um vídeo aqui, mas enfim. Oh. Pode seguir, Tamara, Pois depois. é muita coisa, né, que a gente vê ali e que são problemas por si só. Então, a gente tem, por exemplo, desigualdade social. Isso é um problema, assim, enorme. E, claro, impacta na parte de impostora, de formação de impostora, mas, claro, que impacta em muito mais. E quando a gente tenta resolver, quando a gente... Acho que identificar um problema é um ponto importante, tentar resolver é um outro problema muito maior. E tentar resolver tudo isso dá trabalho. E quando a gente está pensando no individual mesmo, em como que eu poderia, pode ser que por um momento a gente tenta resolver tudo, mas é difícil. Então, daqui a pouco eu vou entrar em algumas dicas mais práticas, que eu espero poder ajudar vocês, mas focando do lado individual mesmo, que é o que a gente consegue agir com um pouco mais de liberdade, mas claro, sempre tentando aí atender ou mudar, né, esse mundo que a gente está. Para falar um pouco de sinais, eu acho que aqui, inclusive, vale muito a pena. Eu fico feliz de terem homens aqui, tanto porque eu espero que possam aprender algo também, mas eu acho que nesse momento a gente conta muito com os colegas que a gente tem. Porque às vezes depender de nós mesmos, principalmente no momento em que a gente está vulnerável, pensando o pior de nós, pode ser difícil. Então, ter alguém do lado que pode ajudar a notar certas coisas e apontar e ajudar a entender, né, o que é dar nome para isso é muito bom. Os comportamentos que estão aqui, novamente, essa imagem desse estudo que eu comentei da Discovery, eu pessoalmente acho que vai muito além, sabe? Eu acho que não é assim uma questão de
de uma receitazinha de você tá com isso, isso, isso. Não é um teste da capricho, sabe? Que você vai lá e marca e fala, oh, você tá com síndrome do impostor ou não tá. Mas são sintomas, são sinais mesmo que podem ajudar a entender. O primeiro deles aqui é a busca de perfeição. Ou seja, a gente sempre tentar cada vez mais atingir o inatingível. Isso é algo que a gente vai colocando nós mesmos, essa barra que a gente vai subindo a cada vez para tentar suprir o que a gente acha que a gente deveria estar e o que também a gente acha que a sociedade quer que a gente esteja. Só um instantinho que apareceu uma janelinha aqui na minha frente, pronto. Então, essa busca por perfeição, né, ela é algo que apenas atrapalha a gente no nosso dia a dia mesmo, porque se a gente continua nesse nível de subir sempre a barra, a gente não vai conseguir chegar lá. E essas frustrações, elas vão se somando a cada dia e só vai deixando a gente pior. Junto com essa parte de busca de perfeição, tem algo que eu acho que pode ser muito comum para vocês, para mim, pessoalmente, e é relacionado à dificuldade em aceitar elogios. Então, eu sou uma pessoa, como eu comentei, que gosta de arte, que me sinto, né, tenho esse lado criativo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande quando alguém vira e fala, nossa, que peça legal que você fez. Eu sempre vou para um lado, é tranquilo, uma criança de 3 anos dá conta de fazer isso. Eu sempre diminuo o meu trabalho, em vez de aceitar aquele elogio, sabe? Agradecer aquilo dali. E mais do que isso, a gente, em geral, lembra muito mais de crítica do que de elogio. Eu lembro especificamente de uma reunião de revisão anual que eu fiz com o meu chefe, onde ele me dava lá uma nota, aquelas coisas, sabe, gerais, assim, de empresa mesmo. Essa reunião, ela foi muito boa, e eu só sei que ela foi boa pela nota que eu tenho o registro dela de que foi boa. A única coisa que eu lembro dessa reunião é ele me falando, tem hora que você fala problema sem o R, você fala problema. Eu fiquei com aquilo tanto tempo na minha vida. Eu não lembro o que ele me elogiou, eu não lembro, não tenho ideia. Eu recebi uma nota ótima, mas o problema, eu chegava em casa e eu ficava falando problema, problema, problema. Até hoje, quando eu falo essa palavra e eu já repeti ela aqui várias vezes, eu fico com aquela mentalidade, problema. E é um negócio tão bobo. E ele falou, não como uma crítica de você é terrível por isso, mas não, deixa eu tentar aqui te ajudar. E isso foi o que eu fiquei. Então, a gente tem essa mania terrível de focar nessas coisas e deixar a parte boa, os elogios de lado. E isso só vai nutrindo muito mais essa busca pela perfeição, porque a gente só vai reconhecendo e lembrando dos erros, não daquelas coisas que a gente faz que foram boas. Indo um pouco para a ultra dedicação, ela é muito relacionada ao a questão de se eu me esforço, vai dar certo, ou eu vou chegar mais perto do resultado que eu queira. A gente está super valorizando as tarefas em vez de valorizar as nossas habilidades. Isso é um problema porque a gente cria um ciclo vicioso aí, onde a gente recebe uma tarefa, a gente fica com medo, procrastina, a procrastinação gera estresse, ansiedade, a gente tenta compensar isso com super dedicação, com virar noites, com trabalhar fora do horário de trabalho, fazer horas extras. Quando o resultado vem, a gente, novamente, porque a gente está focando nas coisas que são ruins, a gente vai focar, às vezes, naquele detalhe que, às vezes, você sabe que não ficou perfeito. Às vezes, assim, você fez um slide lindo, mas ficou ali levemente desalinhado, você vai focar naquele desalinhamento. E isso faz com que, no final desse ciclo, a gente não sinta, né, não tenha sentimento de merecimento desse sucesso que foi. E aí a gente começa uma nova tarefa e vai e repete isso daqui. A questão da supervalorização, eu refleti muito sobre isso
já tem 2 anos, que foi mais ou menos no começo da pandemia, mas eu percebi muito que uma das principais diferenças que eu senti quando eu vim trabalhar de casa, sendo home office, foi a questão de que eu não via mais as pessoas comentando as coisas ruins. A gente, né, como um time, por exemplo, eu tinha lá reuniões do time inteiro durante 15 minutos onde a gente falava o que fazia. Só que chegava lá, a gente só falava as coisas importantes que deram certo, e era aquilo. A gente não falava que às vezes a gente ficou 8 horas, um dia inteiro, trabalhando no negócio e não conseguiu progredir. E era algo que, quando a gente estava no escritório, era muito mais fácil ver, e nem que seja você passando pelas mesas dos colegas e vendo aquele sentimento, aquela afeição de frustração da pessoa. Então, a gente só está vendo as pessoas mais felizes e vai se sentindo pressionado para, opa, as pessoas estão entregando muito mais do que eu tenho que correr com isso, deixa eu me dedicar aqui. Então, a outra dedicação, ela é isso, é esse sentimento de se eu correr, se eu me esforçar, vai dar certo. E, novamente, voltando no que eu falei há um tempo atrás, a hora que dá errado, e pode dar errado, aí a culpa foi que eu não me esforcei demais. Eu vi uma mensagem aqui da Miriam perguntando se é possível alguém não ter essa síndrome, especialmente as mulheres. Eu vi que Isabela já respondeu, e sim, eu acho que é totalmente possível não ter essa síndrome. Eu tenho colegas, nesse caso são homens, mas para mim eu acho que é independente mesmo, que são pessoas assim, num nível de confiança que quase beira o arrogante mesmo. Então, assim, eu acho que sim, é possível, é toda uma questão de às vezes as pessoas não, né, as pessoas são diferentes e pode ser que isso não seja você. Então pode ser que eu esteja aqui dando vários exemplos e você não se identifique e que ótimo, parabéns, sério, eu gostaria muito de ser assim mesmo. É, o, aproveitando ali, um ponto que eu acho que vale falar também é que pode ser que às vezes a gente tenha, não estou falando de maneira nenhuma que é o caso aqui, mas pode ser que às vezes dar o um nome para aquilo seja algo que nossa senhora, dá medo. Tem palavras que são difíceis de falar, gente. Que dá medo. Então, pode ser que às vezes você se identifica com algumas coisas e não queira dar nome, mas esteja lidando com aquilo ali e tá ótimo. Cada um lida com isso da forma que quiser. E se você, novamente, não tem isso, sério, muito bom. Fico muito feliz por você, porque do ponto de vista de quem tem, não é muito legal, não. Sim, a Úrsula até comentou que privilegiadas quem não tem, porque a Isabela Nascimento comentou que tem amigas que não se identificam com essa síndrome. Uhum. E aí ela também falou que só não se culpe por ter isso, que só vai alimentar mais, só vai ser Sim, pior, né? sim, claro. A Bis também falou, pior do que sentir que eu não me esforcei demais, eu me esforcei muito e ainda não ficou como eu esperava. Sim, e isso vai alimentando, né? Porque se você já se esforça muito e não dá certo, você vai pensar que na próxima vez é só dobrar isso daí. E você vai, sabe, indo além dos seus limites, tanto físicos quanto psicológicos, para tentar chegar naquele ponto, aquele ponto que você definiu, que você acha que você precisa chegar, que a sociedade acha, e não que a sociedade, mas que a sociedade meio que impõe em você naquilo. Então, assim, realmente um sentimento muito ruim isso. Podem continuar mandando comentário e novamente se sentirem confortáveis em abrir o microfone e falar, fiquem também à vontade. O último comportamento que eu quero comentar aqui é o comportamento de isolamento. Esse comportamento de isolamento tem sempre aquela coisa do antes só do que mal acompanhada, só que essa é a versão de antes só do que criticada. Então, é aquele momento que você prefere trabalhar sozinha, porque sozinha você não vai ter que lidar com as críticas das outras pessoas. E isso foi algo que eu vivi também, esse momento de isolamento. E por eventos assim, eu acabei sendo forçada a ter que lidar com aquilo mesmo. Como desenvolvedora de software, não sei se temos desenvolvedores de software aqui, mas na empresa que eu trabalho, a gente tem
é obrigado a passar por revisão de código, né? Mostrar ali o código que a gente fez. E esse momento de enviar o código, de mostrar ali o resultado para alguém, me deixava extremamente nervosa. Eu, às vezes, conseguia fazer uma tarefa rápido, eu adiava muito o momento, porque assim, eu não queria ter que lidar com a possível crítica que ia vir. Mesmo sendo críticas que me ajudem a crescer. Eu tinha muito medo disso. E hoje eu vejo que, assim, quanto tempo eu perdi por causa disso. Eu acho que talvez do meu da minha reabilitação de impostora, essa foi uma das que eu falo, gente, por que que eu fiz isso tanto tempo? E é aqui, essa daqui eu consigo te falar com certeza que essa daqui eu não tenho muito medo hoje, não. As outras, talvez, eu ainda mostro um pouco desses comportamentos, mas esse medo e o isolamento ele é muito ruim, não apenas, né, na sua atividade, no que você faz no dia a dia, mas no seu psicológico mesmo. Você acaba se privando de muita coisa e se privando de oportunidades que podem aparecer, e você pode agarrar aquilo dali com medo de mostrar, com medo dessa máscara que você acredita estar usando dela cair. Tem uma pergunta, um comentário da Isabela aqui. Esse perfeccionismo que acaba gerando procrastinação. Sim, no final das contas, o procrastinador é uma pessoa que quer fazer o melhor trabalho possível, mas tem tanto medo de não chegar naquele resultado que acaba adiando a tentativa. Exatamente. Né, esse ciclo vicioso que eu comentei, de que a gente recebe, fica com medo, a ansiedade bate, a gente procrastina, até chegar o momento que a gente foca naquilo, trabalha demais. E aí pode ser exatamente o caso que a Ana tinha comentado mais cedo, de trabalha demais e não deu certo, e aí frustração. Enfim, são várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia que mostram, né, um pouco desses comportamentos aqui. Tem alguma pergunta aqui antes de eu ir para o próximo ponto? Não, não tem não, Tamara. Aliás, aqui no chat não. Se alguém quiser, gente, fica à vontade para abrir o microfone e perguntar também. Sim. É, esse, esse é o último slide que eu peguei ali emprestado dessa apresentação. E a partir de daqui a pouco eu vou começar a falar um pouco mais, né, focado assim nos meus slides, a minha experiência mesmo. Mas o que eu queria deixar claro é que universalmente não existe uma receita pronta. Então não adianta assim, o que eu vou falar aqui hoje, apesar de eu esperar muito que isso sirva para vocês, pode ser que nem tudo que eu fale seja realmente uma realidade para vocês. Mas hoje em dia a gente tem muita fonte de informação. Essa apresentação, como eu disse, se vocês procurarem, recomendo fortemente. Ela tem várias outras dicas. Nós temos podcasts, nós temos livros. Hoje em dia a gente tem tem acesso fácil a vários conteúdos que podem ajudar a gente. E cada um pode ter uma visão diferente e você pode, às vezes, demorar um pouco para achar o que melhor combina com você ou o que vai te ajudar mais. Então, assim, às vezes, se o que eu falar aqui hoje não for, não bater, você achar que não vale muito, tentou, não deu certo, não desiste. Tem muitas outras coisas por aí que podem te ajudar, sim, tá? A gente não. é, a gente, por mais que se identifique como impostor, a gente não precisa viver dessa forma para sempre. Então, agora eu vou voltar assim nessa parte um pouco mais pessoal de realmente comentar com vocês e contar como é que eu domei essa impostora que vive dentro de mim. E o primeiro ponto, que foi muito importante, foi o autoconhecimento. Então, no meu caso, foi importante eu conseguir dar nome para o que eu estava sentindo, para essa ansiedade, para o nervosismo, para o medo, e entender que não estava sozinha nisso, que não era uma coisa que era da minha cabeça. E uma coisa que me ajudou bastante, no meu caso, foi a questão de terapia. Então, achar um psicólogo que tenha ali uma frente que você acha interessante, sabe? Que dá match. Mas eu sei que isso pode não ser a realidade de todo mundo. E aí eu volto naquela ideia de que a gente tem, né? A gente vive num mundo onde o acesso à informação ele é muito fácil. Então, a gente tem muito, muito conteúdo gratuito, inclusive, que pode ser usado para poder te ajudar a entender isso. E
né? Você também pode contar com família, amigos, colegas, para poder ter esse apoio, para poder se conhecer. Então, a gente fala muito do autoconhecimento, mas às vezes, para a gente se conhecer, a gente precisa da ajuda dos outros. Então, o que, né, um primeiro passo para mim que foi muito importante, que marcou bem essa, essa quebra, né, esse fato de eu domar essa impostora em mim, foi a questão de autoconhecimento. A próxima dica que eu tenho é de colocar o outro no seu lugar. Em momento nenhum aqui eu quero incentivar você a se comparar com outras pessoas. Eu acho que isso é receita para dar errado. Mas o exercício que eu queria propor aqui é para aqueles dias que você não está se sentindo bem sobre o seu trabalho. E eu não sei vocês, mas frequentemente, não frequentemente, antigamente era frequentemente. Eu sentia assim, gente, vão me descobrir, porque eu não estou fazendo isso, porque isso que deu errado, vão me demitir. Eu chegava assim, em 2 frases, eu chegava na conclusão de vão me demitir. E eu ficava assim, nervosíssima. Eu lembro que em algum momento eu fui chamada para a sala do diretor da empresa. Naquele momento eu falei, é esse aqui, é agora. Já vou começar a juntar as minhas coisas. Aquele momento eu estava com tanto medo e foi um negócio tão bom, foi assim, me chamaram lá realmente para poder me parabenizar por alguma coisa, enfim. Mas aquele medo era o medo que eu vivia constantemente, em qualquer momento que me chamavam para conversar sobre qualquer coisa ali, eu já achava, é agora que eu vou ser demitida. E a ideia aqui de colocar o outro no seu lugar, né, é de pensar, se aquilo dali tivesse acontecendo com aquele seu colega que você conhece o trabalho, será que você ia chegar tão fácil na conclusão de vai demitir eles? E eu acho que isso pode acontecer no seu dia a dia, principalmente, às vezes, uma pessoa que você é um pouco mais próxima para discutir sobre coisas que deixam a pessoa um pouco mais vulnerável. Eu aposto que já aconteceu em algum momento da pessoa ter essa mentalidade e você correr para ajudar a pessoa a falar: não, olha só seu trabalho, olha como é que você entrega bem. Por que a gente não faz assim com a gente? Então, essa proposta que eu tenho aqui e o que me ajudou é de, nesses momentos que eu via que eu ficava, né, nessa espiral de ideias de, meu Deus, vou ser demitida, ou, enfim, sendo muito injusta comigo mesma, eu tentava pensar, pera, será que eu ia concluir isso daqui dessa pessoa que trabalha comigo também? E isso deixava um pouco mais leve, me deixava assim, com uma visão quase que de uma pessoa de fora. É um exercício que ele não é difícil, ele não é fácil de fazer, mas ele pode te ajudar nesses momentos, né? E me ajudava com frequência a poder sair desses momentos, principalmente esses momentos de eu vou ser demitida. Uma outra coisa que me ajudou foi parar de pedir desculpas. E eu sei que parece estranho, mas eu convido vocês a pensarem aí, e pode ser até depois, assim, pegar não sei que tipo de chat que vocês usam, um Teams ou alguma coisa assim, ou até mesmo no WhatsApp, procurar por desculpa. E dar uma olhada nas mensagens que você manda com desculpa. Quantas vezes que aquela desculpa realmente foi por algo que, sabe, deveria ter uma desculpa? Porque no meu caso, o que acontecia era, eu estava numa reunião, não consegui responder a mensagem de alguém na hora, eu voltava para a pessoa e falava, desculpa, eu não consegui te responder. Sendo que, assim, eu coloquei a pressão em mim mesma que eu deveria ter respondido. A pessoa não esperava aquilo. Desculpa te interromper, aí ok, mas assim, desculpa, eu quero fazer uma pergunta no ambiente onde as perguntas são bem-vindas, você não tem que pedir desculpa. Então, entender essa questão, né, de pedir desculpas, ela vai muito além da, sabe, só de uma palavra apenas. Era todo o peso que eu colocava de algo que não era minha responsabilidade e eu trazia para mim mesma. A próxima dica que eu tenho aqui, que me ajudou, foi a de aceitar o imperfeito. E isso aqui, né, novamente, a gente tem essa questão da busca pela imperfeição, a gente não aceita menos que isso.
Mas, né, eu acho que eu não preciso refrasear mais uma vez que a gente coloca essa perfeição, essa barra lá em cima. E aceitar que o imperfeito é bom, é suficiente, foi muito importante para mim. E eu vejo isso não apenas de um ponto pessoal, mas de um ponto de carreira mesmo. Eu, como engenheira de software, eu não vou conseguir resolver todos os problemas do código. Eu vou ter que fazer compromissos. E para a empresa, é muito melhor uma feature do que uma feature perfeita. Ou seja, é muito melhor eu fazer uma entrega do que eu fazer uma entrega que resolve todos os casos do mundo. No começo eu achava que era isso. Eu achava que eu tinha que resolver 100% dos casos. Com o amadurecimento e com o entendimento que eu comecei a ter, né, da vida profissional e tudo mais, eu entendi que não. Porque às vezes o 100% do problema eu vou precisar de muito tempo. Mas às vezes os 90% eu vou conseguir resolver em 2 dias e vai deixar assim todos os clientes felizes. Porque aquele 10% ninguém vai bater naquilo de verdade, não. Mas eu achava que tinha que ser tudo. Então, aceitar que às vezes vai ser uma coisa imperfeita mesmo, foi muito importante para mim. E aí, desde então, eu mantenho, né, aquela ideia do feito é melhor que perfeito. Nesse ponto, eu também queria comentar, né, que eu vi um exemplo muito claro para mim agora recentemente em relação à perfeição, que é a minha mãe. Ela é uma professora de crianças, extremamente dedicada, daquelas que realmente assim ama o que faz, ama as crianças, ama ensinar. E durante a pandemia ela não conseguiu se ajustar a toda a ideia de ensino remoto e tudo mais. Ainda mais imagina, como é que você ensina uma criança de 6 anos via WhatsApp? Não funciona. E o fato dela ter que aceitar de fazer esses compromissos de que nem tudo ia sair da maneira mais perfeita, que ela não ia conseguir atingir todas as crianças por vários motivos, levou a ela a depressão, estresse, ansiedade, até que chegou no nível mais pior, profissionalmente falando, que foi o burnout, que foi o esgotamento. Aquilo para mim foi foi realmente assim um switch, assim, foi um cliquezinho que teve na minha cabeça de eu acho que eu estava indo para o mesmo caminho se não fosse eu ter percebido e começado a aceitar o imperfeito antes. Porque eu tentava fazer ao máximo e se não fosse, não tava pronto ainda. Então, deixar esse alerta também para entenderem, né, que tentar, né, esse mantra do feito é melhor que perfeito e de aceitar que às vezes o imperfeito ele tá ótimo também, é mais do que suficiente. A minha próxima dica, ela é o que eu comentei muito brevemente, mas eu vou entrar em detalhes agora, que é o de se permitir ser vulnerável. A gente às vezes pode enxergar a vulnerabilidade como uma fraqueza, mas na verdade a vulnerabilidade ela é coragem. Nós, como seres humanos, quando a gente conhece alguém, a vulnerabilidade é a primeira coisa que a gente procura, mas é a última coisa que a gente quer mostrar, porque a gente tem medo daquilo dali, né, expor a gente. No meio de trabalho, eu acho que mostrar essa vulnerabilidade, contar e conversar sobre os seus medos em um ambiente claro, seguro, aberto, aquilo dali, é importante para poder te ajudar. Porque eu acho que isso está muito ligado à minha próxima dica, que eu já vou entrar aqui um pouco, que é de ter um grupo de apoio. É, assim como eu comentei que o autoconhecimento foi essencial, para mim, uma coisa que anda muito junto é um grupo de apoio. E aqui, esse grupo de apoio pode, claro, ser família, mas eu acho que no ambiente de trabalho, às vezes a gente precisa da pessoa que está passando exatamente pelas mesmas coisas que a gente, conhece as pessoas, que a gente pode usar nome ali um pouco mais tranquilamente, conhece dos processos. E esse grupo de apoio, ele foi muito bom porque ele me permitiu ser vulnerável quando eu preciso ser, permitiu que eu pudesse falar dos meus medos e escutar que outras pessoas também tinham medos. E juntos a gente conseguiu ir trabalhando nesses medos e ir melhorando
cada dia mais a nossa vivência, o nosso dia a dia. Então, tentem achar, espero que vocês tenham isso, porque realmente foi algo que foi essencial nessa minha reabilitação de impostora. A minha próxima dica, a gente já está chegando no fim, é a de celebrar as pequenas vitórias, inclusive e especialmente as pequenas vitórias mesmo. Eu, durante muito tempo, e até hoje, na verdade, eu trabalho em projetos longos. Então, eu começo um projeto hoje que vai ser entregue daqui a um ano. E eu ficava durante um ano tensa, nervosa, com todo aquele ciclo de procrastinação, medo, entrega, procrastinação, medo, entrega. E depois de um ano é que eu ia ficar levemente feliz sobre aquilo. Porque depois de um ano, eu não lembrava de tudo que aconteceu no meio bem. Eu lembrava das coisas que foram dando errado e que depois a gente deu um jeito, ou que às vezes realmente não tem uma solução. Então eu não comemorava. Eu passava um ano inteiro tensa para no final só dormir e acordar e voltar para um novo projeto. Hoje em dia eu mudei isso. E eu, não apenas eu, como o time que eu trabalho, a gente tem mudado isso de fazer realmente celebrações. E a celebração aqui, ela pode ser realmente assim, fazer um happy hourzinho no final do expediente, algumas vezes por semana, ou uma vez por mês, o que seja. Ou então, assim, uma mensagem, sabe, no chat, Slack, o que seja que use, de olha só, gente, olha o que a gente fez aqui que deu certo, vamos comemorar isso daqui. E aí você reage lá com um coraçãozinho, com uma cornetinha, e aquilo dali já vai ajudando a gente a lembrar, né, a celebrar essas coisas, e vai sendo quase ali como um pagamento, quase assim, em parcelas, principalmente no meu caso, né, de projetos muito grandes, onde realmente o resultado final está muito longe. E uma coisa que também me ajudou e que eu indico para vocês é manter um arquivo de sucessos. Isso foi, inclusive, uma ideia que uma amiga minha, desse meu grupo de apoio, ela deu, que ela tinha uma pasta no Outlook, que era onde ela copiava os e-mails que ela recebia falando bem dela ou que deixavam ela feliz de alguma forma. E aí, sempre que ela estava triste, ela ia lá e dava uma passada, seja de algum tipo de prêmio que ela recebeu, ou de alguma resposta, ou às vezes, quando assim, mandava uma mensagem no chat, ela dava um print screen e colocava lá também. E, inclusive, quando ela chegou a mudar de empresa, ela falou: gente, eu vou levar as minhas mensagens aqui. Obviamente, nada assim que fere a política da empresa, né, de segurança, nem nada assim, mas assim, é um lembrete desses momentos em que você conseguiu algo, de que você venceu ali e que você precisa, às vezes, desses lembretes para poder se sentir menos impostora. E uma última história que eu queria contar sobre isso, ela foi por volta de um ano atrás, né? Como eu falei, eu trabalho em projetos que demoram muito tempo para acontecerem, e numa dessas últimas, eu fui colocada num projeto para trabalhar com o povo da Suécia, ou seja, não apenas era um projeto novo, como tinha ali toda uma questão de linguagem e de cultura diferente, e num contexto assim que eu não sabia absolutamente nada do problema, nada. Quando surgiu essa oportunidade, obviamente o primeiro momento ali foi medo, será que eu pego? Mas eu fui, né? Impostora, como sou impostora aqui, já em reabilitação, eu falei, não, vou tentar, é uma oportunidade ótima, vou atrás. E aí, logo que começou o projeto, com tudo, né, todas aquelas incertezas e tudo mais, eu escrevi uma cartinha para mim, falando de todos os meus sentimentos, realmente reconhecendo cada uma das coisas que eu estava sentindo. Que eu estava com muito medo de trabalhar com uma pessoa de fora, que eu estava com medo da cultura ser muito diferente, que eu estava com medo desse domínio ser algo que eu não ia conseguir, que parecia muito difícil. Todo mundo que trabalhava nesse domínio era pessoas que tinham mestrado, doutorado, PhD, mas não sei o que lá da vida, e eu aqui com a minha graduação, será que eu vou dar conta? Então, eu coloquei tudo isso em forma de uma carta para mim mesma,
E a hora que o projeto terminou, isso meses depois, eu voltei na carta e fui ler. E fui perceber o quanto que aqueles medos que eu tinha, nenhum deles se tornou realidade. A interação com a pessoa estranha, né, uma pessoa diferente, foi uma interação muito tranquila. Hoje a gente continua trabalhando junto e num nível assim que um tenta fazer piada mais ou menos ali da cultura, a gente não se entende, mas os dois se divertem, sabe? E também assim, a questão do domínio novo, eu realmente eu não sabia nada. E hoje estou num ponto em que, dentro da empresa que eu tô, eu faço palestras, eu faço apresentações apresentando aquele tema. Porque eu aprendi, me dei tempo e as pessoas ao meu redor me deram tempo que eu aprendi aquilo dali. Então, todos os medos que eu tinha, nenhum se concretizou. Aquilo dali, para mim, se mostrou realmente que é, a gente deveria ter menos medo, e eu deveria ter menos medo. Então, aquele momento, para mim, ele realmente marcou um ponto de assim: eu reconheço que eu estou com isso, mas eu não vou deixar isso me segurar, eu não vou deixar isso impedir que eu faça nada. Então, sei que eu divergi um pouco, mas a dica aí, o que me ajudou realmente foi ter é, esse arquivos de sucessos que eu mantenho absolutamente tudo. Recentemente eu comecei num caderninho que eu deixo aqui do lado sempre, a anotar pequenas vitórias do meu dia a dia. Eu sei que não vai dar para ver, até porque acho que para vocês não ia fazer muita diferença, mas eu comecei a anotar. E é engraçado que tem pouco mais de 3 meses que eu tenho feito isso, e é engraçado que às vezes eu já não lembrava alguma coisa que me fez muito feliz num dia, e aconteceu 3, 4 semanas atrás, porque, novamente, a parte de lembrar das vitórias ainda é difícil. Por fim, a última dica e a última coisa que eu queria deixar aqui e, e que me ajudou é que entender que isso tudo é um processo. Se você se sente assim, pode ser que não seja do dia para a noite que você vai conseguir dar nome a isso, e pode ser que não seja do dia para a noite que você vai conseguir chegar num ponto em que você acha que isso não te impede mais de nada, em que você vai conseguir ser mais realista em relação ao seu valor e ao que você faz. Então, sim, se deem tempo, sejam generosos com vocês mesmos, porque senão é só uma cobrança a mais. A gente já falou bastante toda a cobrança que a gente coloca. A gente não precisa de uma cobrança a mais para deixar de ser assim. Não é uma questão de eu quero deixar de ser impostora, amanhã eu acordei e não sou impostora mais. Não é. É todo um processo que a gente vai trabalhando dia a dia, e a cada dia a gente vai melhorando um pouquinhozinho. Às vezes vai ter dia que a gente vai piorar, sabe? Bem uma montanha russa. Às vezes a gente vai estar lá no nosso pico de autoestima e de confiança, e no outro dia nem tanto, mas aí depois a gente volta de novo. Então, respeita o tempo de cada um e ajudem, né? Assim, a gente, às vezes a gente tem que ser mais individualista, mais egoísta também, mas eu acho que como sociedade, né, e que a gente vive, a gente também deve ajudar um pouco o outro ali a poder, né, passar por isso também, a poder compartilhar, escutar a história do outro, porque às vezes ali a gente está não apenas nos ajudando, como ajudando o outro também. É, Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Vou dar uma olhadinha nos comentários já já. Só vou deixar aqui de uma vez o link para o meu site. Sintam-se à vontade de entrar em contato comigo. Tem meu LinkedIn, Twitter, sempre estou no Twitter, recomendo muito forte. Podem dar um oi, conversar sobre síndrome do impostor, tecnologia, jogos de tabuleiro. E também, né, reforçar a ideia do currículo para elas. Eu vi que acho que o Cheche apareceu por aí, que é um dos nossos voluntários lá também. Então, contem aí para as amigas. E se tiverem perguntas, eu ainda estou aberta aqui a perguntas. Tamara, eu acho que você podia retomar só o que você estava falando no começo, né, sobre o currículo para elas, porque teve gente que entrou depois, e é muito interessante o pessoal saber, né? Então, se puder Sim, contar de novo, e sim, depois muito a gente fala obrigada. sobre o papo da síndrome. Sim, sim. Então, o Currículo para Elas, ele é um projeto voluntário onde a gente ajuda mulheres da área de tecnologia a montar um currículo mais forte.
A gente sabe que o currículo é normalmente a primeira impressão que uma empresa tem dos candidatos, então a gente quer atuar nesse momento, e a gente faz isso através da revisão gratuita dos currículos. Então, em quase 2 anos, já foram cerca de 600 currículos analisados, 600 mulheres que a gente já impactou de uma forma positiva. A gente recebe muitos feedbacks e muitas respostas agradecendo o nosso trabalho. Então, se você conhece, se você é uma mulher em tecnologia, fique à vontade de vir conhecer a gente. Se você conhece mulheres em tecnologia, pode passar a sugestão também para vir conhecer a gente. E se você não se encaixa nisso, ou mesmo que você se encaixa e você tem interesse, às vezes, em se voluntariar e participar desse projeto, nós temos vagas abertas, e por vagas tem-se voluntariado mesmo. Infelizmente, a gente não está pagando ninguém para isso. E a gente está mais do que abertos a sugestões e também a mais pessoas nesse projeto para ajudar a gente a dar conta desse trabalho. Muito bom, Tamara. As meninas estão elogiando aqui, falando que amaram, que conseguiram aprender. A Mara, eu até queria confirmar se a Mara é a Mara mesmo, a mulher do presidente, do seu Altair, que falou muito bom. Acabei de descobrir que tem a síndrome da impostora. Não, Laura, não sou. Seria um Não. prazer. Mas não Oi, sou. Mara. Eu não estou vendo você, por isso que eu não vi quem era. Desculpa, mas... Deixa eu abrir minha câmera. Ah, você está sem câmera? Não, peraí. Oi! Oi, Mara, tudo bem? Tudo! Eu sou da VMK, eu sou analista pleno de faturamento, né? Trabalho na equipe da Camila e da Aline. Eu acabei de descobrir que eu tenho a síndrome da impostora. Adorei, Tamara, a sua palestra. Assim, eu nunca me identifiquei com uma palestra na minha vida, em 39 anos, como eu me identifiquei com a sua palestra. Nossa, eu fico assim extremamente lisonjeada. Muito obrigada. Aceita o elogio. Muito obrigada. Vou aceitar. Muito obrigada. Foi muito, muito bom mesmo, de verdade. Tamara, que é Caroline, eu também Olá. trabalho na VMK, até aí junto com a Mara, mas eu sou da área de contabilidade fiscal, e eu vim recente de uma outra empresa, uma multinacional, e que eu senti isso na pele, que foram 12 anos trabalhando lá, e ao ponto de eu chegar, o ano passado, a ter constantes desmaios por causa disso aí, sabe? E eu vi que era a hora de eu ter a coragem de eu sair, porque eu tinha um certo receio, né? E aí eu tive oportunidade e hoje, assim, tô amando, não, em nenhum momento penso e arrependo. E lá, durante a pandemia, a gente teve diversas lives para ajudar muito a gente que estava ficando em casa, tinha muita gente adoecendo psicologicamente, né? E nenhuma falou dessa síndrome, eu não sabia que existia. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, para mim, foi super importante. Eu agradeço. Muito obrigada pelo depoimento também. Espero que tenha melhorado tudo. E eu acho que, assim, é mais um exemplo, né? Que a gente, às vezes, continua tentando e passa dos nossos limites mesmo. E, às vezes, de limites né, de objetivos que a gente mesmo colocou. Muitas vezes também pode ter toda uma questão, a gente fala de empresas, né, de má gerência também, mas que a gente vai alimentando ali e só vai deixando a gente pior, a gente só vai levando realmente a gente para o buraco mesmo. Fico feliz que espero que você realmente esteja bem melhor aqui agora. Sim, com certeza. Só precisei de reunir minhas forças e a coragem. A coragem veio sim. Junto com a minha crença em Deus, né? Que eu recorri muito a Ele, eu consegui isso. Aí devagarinho agora, né? Estou melhorando. Sim. Mas está muito bom já. Ah, que bom. Que bom, Carol. A Ana Beatriz Oliveira também falou muito bom mesmo. Obrigada, Tamara e meninas. Muito bom. A Regiane falou, é tão difícil lutar contra o autossabotamento. A Camila, que legal esse projeto, parabéns pela palestra. Todo mundo elogiando. Obrigada por compartilhar tantas experiências que podem nos ajudar. A Elis comentou. Enfim, eu também... vi um comentário ali que eu só queria comentar que eu
eu queria ter falado, eu acho que eu perdi assim, as minhas notas, que foi um comentário da Isabela, que é o pior é quando você fica feliz por ter feito algo e depois começa a diminuir aquilo que você fez porque só consegui fazer porque era fácil. E eu acho que eu queria só levantar isso porque eu acho que é algo que a gente faz também, e é algo que a gente faz assim, é prejudicial para nós e é prejudicial para as pessoas ao nosso redor também. Eu, na posição do time que eu tô hoje, eu lidero pessoas mais júniores e às vezes eu me pegava fazendo isso, às vezes eu demorava muito tempo, eu fazia algo que, assim, me esforçava muito, que era complicado, só que depois eu ficava naquela de, gente, eu acho que isso aqui deveria ter sido simples, por que que eu demorei isso tudo? Não, eu não vou abrir. Eu não vou ser vulnerável de falar que eu gastei esse tempo todo. Eu vou simplificar, eu vou falar, isso daqui foi fácil, foi só isso daqui. E não apenas é ruim porque você não está valorizando o seu trabalho e, né, o que você faz, como você também está passando essa imagem de que as coisas são fáceis para você. E a outra pessoa que pode estar olhando para você e te considerando um modelo, te considerando, sabe, um exemplo, ela pode começar a colocar expectativas irreais em você, nela mesma, pensando em você. E claro, eu não estou falando que você é responsável pela expectativa de ninguém, não é exatamente isso, mas é mais do ponto de vista de é ruim para todo mundo fazer isso. Você é ruim para você e é ruim para as outras pessoas também. Então, é essa questão de diminuir o que você fez, né? Só porque era para ser fácil ou parecia ser fácil, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Sim, a Isabela Siqueira também tinha comentado da sensação de quando está chegando o prazo e você só fica feliz de entregar o que der e aceita que foi, que não dá aquela sensação de orgulho por ter conseguido fazer, só a sensação de alívio por ter conseguido entregar e que o projeto pode ser maravilhoso, pode estar maravilhoso, mas não tem o sabor do sucesso. Sim, nossa, infelizmente eu conheço muito esse sentimento. E é algo que eu acho que essa celebração das pequenas vitórias, ela ajuda um pouco a isso. Porque pode ser que no final mesmo, ali naquela última semana, esse seja o sentimento que fica, mas pelo menos durante o percurso, sabe? Você foi comemorando e você foi valorizando aquilo. Sim, a Camila até falou isso logo depois do comentário da Isabela, sobre a importância de sentir gratidão nas pequenas coisas, né? Isso, exatamente. Eu só queria, só um pouquinho, Laurinha, desculpa. Pode falar, não, ia perguntar mesmo se alguém tinha mais alguma coisa para falar. Eu só queria, na verdade, era mais um agradecimento pela organização, por ter trazido essa palestra, porque eu acho que o primeiro passo para nós nos tornarmos, né, impostoras em reabilitação é a gente, de fato, saber o que está acontecendo com a gente. A gente teve vários depoimentos de pessoas que descobriram hoje, né, que o que elas têm tem nome, e a partir disso é que a gente consegue, de fato, tomar ações para poder corrigir, né, para poder a gente começar a se sentir melhor, principalmente no nosso ambiente de trabalho. Então, muito obrigada para todos que organizaram, muito obrigada, Tamara, também pela apresentação. Porque quando eu descobri que o que eu tinha um nome, para mim foi libertador, falar assim, nossa, isso acontece, não é só comigo, acontece com outras pessoas, é algo assim que infelizmente para nossa sociedade é até natural de se acontecer, né? Para nós mulheres é realmente algo natural. Então, também sou uma impostora em reabilitação, ainda tenho muito aqui atrás, mas é mais um agradecimento mesmo. Muito obrigada e parabéns também. Eu estendo isso, que realmente trazer um assunto desses, ele é muito importante para a gente conseguir aprender e dar nome. Acho que realmente eu passo um para isso. Sim, eu ia até falar que a Isabela comentou aqui, quando você descobre que tem um nome, descobre que não está sozinha. Eu ia até emendar isso na minha fala de encerramento, mas a Caroline também falou que para a mulher a cobrança é mais mesmo. Ela é mãe solteira, mora só com a filha, sem apoio de família e trabalha muito, mas quando deito sou feliz e agradeço. Que bom, Caroline, é isso aí. Muito feliz de saber, assim, a gente sempre tem, né, alguns casos, assim, que a gente sabe que a pessoa
acho que independente, assim, da situação, independente de ter filho ou não, mas, assim, de saber que as pessoas estão lidando com isso e sendo felizes, eu acho que realmente é importante a gente ver que a felicidade, ela tá aí, apesar de tudo, né? Sim, com certeza. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Georgiana acabou de mandar um comentário. Além da questão de ser mulher, ainda temos a cobrança da sociedade de ter que estar sempre estudando, fazendo um curso, estar por dentro de todos os assuntos, todas as tecnologias. Ela mesma acha que nunca está fazendo o suficiente, dorme sempre achando que não fez o que deveria ter feito todos os dias. Resultado, insônias. Como eu disse, e novamente eu deixo a dica aqui para dar uma olhada um pouco mais nesse estudo da Discovery, que é o Alface Farsa. Ele fala muito e ele abrange, né, assim, desde quando que esse problema da produtividade ele vem com a gente. E se a gente for realmente procurar ali a causa raiz, vai estar ali longe da gente, na Revolução Industrial, e a gente às vezes não entende, né? Mas é algo que vai acumulando e chega nos dias de hoje, é assim que às vezes a gente se sente mesmo. Eu confesso que às vezes eu sento para assistir um Netflix no final de semana e eu não consigo aproveitar porque bate o sentimento de, nossa, eu podia estar fazendo algo produtivo. Só que assim, não, eu só precisava descansar mesmo. Sim, é bem isso mesmo. A Débora acabou de falar. A Georgiana também falou, eu me sinto pior vendo o LinkedIn do que o Instagram. Lá todo mundo consegue fazer todos os cursos. Verdade. Daqui a pouco a gente pode começar a perguntar para as pessoas, e fora do LinkedIn, tá tudo bem? E ali a mesma coisa. É verdade. Ai, mas o LinkedIn tá cheio de fanfic, não dá, Sim, não dá. Não vamos acreditar nessa vida ilusória, não, gente. Sim. Giolo, vai sim, está sendo gravada. Eu só preciso que o pessoal aqui da Todos me confirme, mas está sendo gravada. Eu acho que a gente vai conseguir mandar para vocês depois, tá bom? O Vinícius Giolo perguntou se vai ficar disponível. Bom, gente, se ninguém tem mais nada para falar, se ninguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Tamara, eu acho que eu vou encerrar, então, aqui. Eu ia reforçar no meu encerramento, né, tudo que foi falado, da importância da gente aprender sobre esse fenômeno da impostora, sobre essa síndrome da impostora, para a gente criar coragem para fazer as coisas que a gente quer, né? E quando a gente se dá conta de que várias mulheres passam por isso, a gente fica mais forte por ver que não é a única, por ver que não está sozinha, né? Então, eu acho que um ponto também que a gente precisa sempre lembrar é que não é só uma questão individual, como a Tamara falou, é uma questão também estrutural da sociedade, né? E ficar vigilante todo dia, criar esses pequenos hábitos que a Tamara também falou para a gente, não ter medo de errar, evitar ficar preso aos julgamentos, ter o autoconhecimento para saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos a melhorar, reconhecer e celebrar as nossas vitórias, principalmente as pequenas, né? E nos cuidarmos também emocionalmente, para a gente conseguir seguir, porque a vida é isso mesmo, cada dia vai ser de um jeito, como a Tamara falou. O Giolo Vinícius também está falando aqui, que não sei se comentaram, mas que tem um episódio recente do Mamilos, que é o podcast, com esse tema, e é incrível. Não, a gente não comentou, né? Mas obrigada pela indicação aí, Giolo. Muito Vale a bom. O pena. Mamilos é bem Vou legal. dar uma olhada. Obrigada pela dica. Sim. Então é isso, gente. Eu quero fechar agradecendo a nossa convidada, a Tamara, pelos ensinamentos, pela troca. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, por ter disponibilizado o seu tempo para a gente. E foi muito rico mesmo, foi muito bom. Quero agradecer também a vocês pela participação, pela presença, pelo engajamento e reforçar a importância de momentos como esses, né? Que a gente consegue
se reunir, debater sobre temas tão importantes, falar coisas que às vezes não são ditas e até fazer as pessoas entenderem que o que elas têm tem nome. Então, obrigada a todo mundo, obrigada a todas, todos também. Um recado para as mulheres, que a gente siga cada vez mais juntas e mais fortes. E para os homens, que vocês também continuem se interessando por esses assuntos, que vocês deem suporte às mulheres que vivem ao redor de vocês, que estejam sempre ali prontos para acolher, enfim, para querer aprender e melhorar sempre. E é isso, gente. Vamos junto tentar construir um mundo, né, mais justo, saudável emocionalmente para todo mundo. Enfim. Que bom, a Regiane está falando que o impacto foi forte aqui. Então, gente, obrigada. Quero agradecer todas, todos. Boa tarde. E dá um recado que na terça-feira que vem, às 12 horas, a gente tem um outro evento, mais um evento da campanha Todos por Todas, com a psicóloga Ariane Aleixo, que vem falar sobre o tema saúde mental feminina. Também acho que vai ser muito legal. Laura, então, tem que mandar esses invites, porque quem passou para a gente foi o Lanza, o Pedro Lanza. Eu não sabia que acontecia. Aí eu não sei como que vocês estão comunicando assim, quem está trabalhando na VMK, para a gente poder participar. Carol, eu não sei também quem tá com essa parte de comunicação. O que a gente tem mandado a gente mandou para o e-mail para o time da Mais Todos inteiro. Então, eu acho que realmente o que a gente manda não vai para vocês da VMK. Não vai, mas né? eu vou Laurinha, procurar. acho que o Roveri está fazendo essa ponte. Está como Legal. relacionamento Obrigada, lá. Gabi. Obrigada, Gabi. Tá Eu vou bom, falar eu quero com ele. participar, sim. Isso, eu vou falar com ele, aí ele manda para vocês. A gente tem mais 2 eventos esse mês, que é terça que vem, dia 22, e na outra terça, dia 29. Que bom, tá? Bacana. Mas ele manda, assim, o link para vocês. Então, foi muito bom, gente, essa nossa troca, essa conversa. Tamara, obrigada mais uma vez. O pessoal está mandando o link aqui do Mamilos, do episódio. Tem várias coisas legais, eu estou adorando, que está todo mundo contribuindo aqui, gente. Obrigada. Pessoal, eu vou deixar o link da intranet também, de onde a gente está divulgando todas as atrações desse mês. Isso, é verdade. Obrigada, Carol, verdade. Esperando a newsletter com as dicas. Então é isso. Tamara, muito obrigada. A gente já te agradeci várias vezes. Carol, você ia falar alguma coisa? Caiu aqui do nada. Eu ia falar que eu vou deixar aqui o link da intranet, onde a gente está divulgando os links de todas as transmissões que ocorrem às terças, agora são mais 2, né? Vou deixar aqui lá, e tem uma segmentação para VMK. Então, acho que vocês vão conseguir visualizar, beleza? Boa, obrigada, viu? É isso aí, gente. Intranet tem todas as informações. O link está aqui. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada, gente. E obrigada, gente. Foi incrível. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Tamara, pode ficar aí as suas palavras para a gente se despedir e encerrar. Só mais uma vez agradecer o convite, agradecer a todos e todas aqui também, e aguardo vocês no clubinho das ex-impostoras. Ou impostoras em reabilitação. Impostoras em reabilitação. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Até terça, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.